Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar Gênesis, capítulo 18. Olá! A gente vai mergulhar fundo aqui, com base nas fontes que temos. A cena é marcante, né? Abraão, ali no calor do dia, Pois é, recebe uma visita bem inesperada. E isso desencadeia uma promessa que parece impossível e uma negociação tensa, né? Pela vida de uma cidade. exato. E é bom situar esse capítulo. Ele vem logo depois da aliança de Deus com Abraão se reafirmada, lá no capítulo 17. Verdade. Então, o que a gente vê aqui aprofunda tanto a promessa do herdeiro quanto a questão da justiça divina. São temas centrais na jornada do Abraão. Com certeza. E tudo começa com aquela hospitalidade assim, impressionante. Muito. 3 homens aparecem e Abraão, nossa, ele não perde tempo, né? Corre, se curva, É uma reação imediata. E oferece tudo: água, descanso. em banquete, tipo a melhor farinha, novilho tenro, colhada, leite, tudo muito rápido, envolvendo a Sara, o servo. Sim, do bom e do melhor. Isso mostra a hospitalidade oriental da época, claro, mas a intensidade, a reverência dele sugere algo mais, sabe? Ele percebeu alguma coisa diferente ali. Parece que sim. Os comentaristas falam, né, que mesmo sem saber de cara, era o próprio Senhor e 2 anjos. É quase uma visita íntima. Deus tratando Abraão como amigo. Que interessante isso. E eles servindo de pé enquanto comem. Isso, reforça esse respeito profundo. Lembra até Hebreus 13:2, né? Aquela ideia de hospedar anjos sem saber. Faz sentido. E depois dessa recepção toda, a conversa vai para um lado bem pessoal e surpreendente. Totalmente. Perguntam pela Sara. E um deles, o Senhor, solta a bomba. Daqui a 1 ano, Sara vai ter um filho. Chocante, né? E a gente precisa lembrar o contexto. Sim, ele com quase 100 anos, ela com 90. O texto diz que para ela já havia cessado o costume das mulheres. Exatamente, já tinha passado da idade. E a Sara, que tá ouvindo escondida na tenda, ri por dentro. Aquele riso de, tá bom. Impossível. Um riso de incredulidade, né? É o riso do isso não tem como acontecer. Mas o ponto alto pra mim é que o Senhor sabe o que ela pensou, mesmo em silêncio. Ele ouve o pensamento dela. Uau! Sim, e confronta Abraão. Por que a Sara riu? E aí vem a pergunta central do capítulo, talvez. Existe alguma coisa impossível demais para o Senhor? Poderoso isso. Remete direto à revelação dele como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, no capítulo anterior. E a reação da Sara é muito humana também. Ela fica com medo por ter sido Cega. pega no pulo, né? E nega. Não, eu não ri. Exato! O medo ali falando alto. Mas o Senhor confirma. Não, você riu sim. E o mais fascinante para mim é que, O quê? mesmo diante da dúvida dela, da mentirinha, a promessa continua de pé. Continua. Ele reafirma. Isso mostra uma graça, sabe? Uma fidelidade de Deus que está acima da nossa fé vacilante naquele momento. Nossa, E o nome do filho Isaque, que significa ele ri, vai ser para sempre uma lembrança desse momento, desse misto de dúvida e milagre. Deus repete suas promessas porque ele conhece nossa fragilidade, né? que incrível. Bom, aí dessa promessa de vida para o casal, a conversa muda, drasticamente de tom. Muda mesmo. Os visitantes olham na direção de Sodoma e o Senhor decide compartilhar com Abraão o plano dele. Um plano de investigar a cidade, porque o clamor contra ela, o pecado gravíssimo, tinha chegado até ele. E havia possibilidade de destruição. Mas por que contar isso para Abraão? Olha, o texto dá a entender que é porque Deus o considera seu amigo, seu parceiro. Ele sabe que Abraão vai instruir a família no caminho da justiça e que ele é peça-chave no plano de abençoar as nações. Então ele é tratado como alguém de confiança nos planos divinos. Isso! E a reação do Abraão é iniciar uma intercessão. Ele se coloca ali entre Deus e a cidade para argumentar. E que argumentação! Ele não apela só para a misericórdia, ele vai direto na justiça de Deus. Exatamente. Vai destruir o justo junto com o ímpio? Longe de ti fazer isso. O juiz de toda a terra não faria justiça. É uma ousadia mais respeitosa. Uma ousadia impressionante, sim. Ele se coloca como pó
e cinza, reconhecendo quem ele é diante de Deus. Mas negocia firme. Vai baixando o número de justos necessários para poupar a cidade, de 50 Até chegar em 10. E Deus ouve com paciência, concorda com cada etapa, Incrível a paciência divina ali. mostra a justiça de Deus que não quer destruir o justo, mas também prepara o terreno para o julgamento de Sodoma. Ao mesmo tempo, valoriza o papel de quem se importa, de quem intercede. Então, resumindo, esse capítulo nos mostra facetas incríveis, né? Essa proximidade, essa intimidade de Deus com quem o segue. Quase como um amigo mesmo. E o poder dele, que ignora os limites humanos, o impossível, e também essa dinâmica tensa entre a justiça divina necessária contra o mal. E a intercessão humana que clama por essa mesma justiça para poupar quem talvez seja inocente. Exatamente. É muita coisa num capítulo só. Muita coisa. E para a gente pensar um pouco, né? Deus escolheu Abraão, como a gente viu, para que ele ensinasse e praticasse justiça e juízo. Certo. E a intercessão dele por Sodoma, que era uma cidade estranha para ele, mostrou uma preocupação profunda com a justiça, mesmo por um punhado de gente que talvez nem existisse lá. É, um ponto importante. Então fica a questão, que responsabilidade essa herança de buscar justiça, inclusive por quem está fora do nosso círculo imediato, coloca sobre quem hoje se vê como parte da linhagem de fé de Abraão? Fica aí a reflexão.